Olá, eu sou o André Barcelos, evangelista na Casa do Senhor e congregante da Igreja Evangelho de Cristo aqui em Brasília. Seja bem-vindo ao nosso devocional de hoje, nosso Café com Fé para a Glória de Deus. Hoje nós vamos continuar a leitura do segundo livro do profeta Samuel, nos capítulos 21, 22 e 23, e também o livro de Atos, no capítulo 16. Mas antes eu quero trazer para vocês uma resposta, tá? A um questionamento que me fizeram esses dias falando sobre o conceito de santidade. Estava conversando com algumas pessoas, eles falando que a santidade ela é muito expansiva, e eu falei assim, não, as pessoas podem até mudar o conceito de santidade, mas quando uma pessoa é santa, a santidade muda todos os conceitos de uma pessoa. Então, assim, quando você busca santidade em Deus, quando você realmente está envolto em santidade, ela te muda. Você não precisa mudar o conceito de santidade. Eu lembro que nós lemos nos evangelhos que Jesus ele chegou a criticar os fariseus porque eles costumavam jejuar, mas eles faziam jejum em praça pública, deixando que o rosto deles ficasse desfalecido pelo cansaço, pela fome, para que todas as pessoas pudessem ver que eles estavam jejuando e então as pessoas os considerassem santos. Eles davam esmolas somente quando as pessoas viam, para que pudesse dar aquele suposto ar de caridade. Então, os fariseus, eles estavam mudando o conceito de santidade apenas para aparecer para a comunidade. Mas quando a santidade toma conta do coração, tudo que ela faz em secreto, de maneira que Deus, que vê em secreto, acaba abençoando aquela pessoa. Então, para que você possa ver alguém e entender que ela é uma pessoa santa, você vai ver pelos frutos dela, não pelas ações. E eu já preguei sobre isso. Eu costumo dizer que quem determina se somos ou não santos não são as nossas ações, e sim as nossas reações, porque as nossas ações elas são premeditadas, as nossas ações elas já são planejadas. Nós planejamos o que vamos fazer durante o nosso dia, quando a gente sai de casa para ir trabalhar, quando entra no carro, quando chega no trabalho, que decide cumprimentar as pessoas, nós decidimos o que vamos fazer. A questão é quando nós reagimos e não quando nós agimos. É quando alguém te dá uma fechada no trânsito, ou quando alguém buzina para você, quando alguém te xinga, o que você vai fazer? Responder na mesma moeda ou vai abençoar aquela pessoa? A sua reação vai dizer se você está andando em santidade. Quando você chega no ambiente de trabalho que as pessoas que não gostam de você te rejeitam, viram a cara para você e você decide, não vou cumprimentá-las, ou eu vou cumprimentá-las, vou agir de forma diferente, isso demonstra sua santidade. Então, assim, nós podemos mudar o conceito de santidade para parecer santos, mas quando nos tornamos realmente santos, nós mudamos o nosso conceito de ser. A santidade muda todo o nosso caráter, nossa maneira de ser e agir e reagir. Bom, para não ficar longo demais, porque os textos são grandes, eu já quero convidar você a orar para que possamos então iniciar o nosso devocional de hoje. Amém? Então, se você puder me acompanhar, Espírito Santo, Pai, com muita alegria, Senhor, nos voltamos para mais um devocional hoje. Eu não sei a que horário o meu irmão, essa irmã está fazendo esse devocional, está ouvindo essa leitura bíblica e participando comigo dessa leitura, mas eu agradeço porque, independente do horário, ela está tirando um período para meditar na palavra do Senhor e consagrar a vida dela e dele. Então, que o Senhor abençoe cada um de nós. Eu quero te pedir em nome de Jesus, não por fama, não por monetizar, não tenho intenção disso, mas para que eu possa alcançar cada vez mais pessoas nesse devocional e buscando ao Senhor, ajuda-me a entrar na lista de visualizações de milhares e milhares de pessoas, e então formemos um exército de leitores e pessoas que estão meditando na tua palavra. Dá-nos a sabedoria, o conhecimento e o discernimento, para que tudo aquilo que nós lermos não venha massagear o nosso ego, mas venha confrontar o nosso ser, o nosso caráter e nos fazer alcançar um caráter cristão. Desde já, Senhor, é o que eu te peço, eu te louvo e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos partir para a nossa leitura? Capítulo 21 do segundo livro de Samuel. Durante o reinado de Davi, houve uma terrível fome que durou 3 anos. E o rei consultou o Senhor a respeito disso. O Senhor disse: a fome veio porque Saul e a sua família são culpados de terem matado os gibeonitas. Então o rei mandou chamar os gibeonitas.
Eles não faziam parte do povo de Israel, mas eram tudo que restava dos amorreus. Os israelitas tinham jurado que não os matariam, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi lhes perguntou: o que eu posso fazer por vocês? Como posso reparar o mal que lhes foi feito para que vocês abençoem então o povo do Senhor? Os gibeonitas responderam: prata e ouro não resolverão a questão entre nós e a família de Saul. Também não temos o direito de exigir a vida de ninguém em Israel. O que eu farei por vocês então? Perguntou Davi. Eles responderam: Saul planejava destruir toda a nossa casa. Ele queria nos impedir de ter um lugar no território de Israel. Portanto, entregue-nos 7 dos filhos de Saul para que os executemos diante do Senhor em Gibeá, no monte do Senhor. Está bem, disse o rei. Farei o que me pedem. O rei poupou a vida de Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento que Davi tinha com Jonatas diante do Senhor. Contudo, entregou-lhes Armone e Mefibosete, os 2 filhos de Saul com Mispa, filha de Aiá. Também entregou-lhes os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, esposa de Adriel, filho de Barzilai de Meolá. Os homens de Gibeon os executaram no monte diante do Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo no início da colheita da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, estendeu um pano de saco sobre a cabeça, uma rocha, e ficou ali todo o período da colheita. Não deixou que as aves de rapina despedaçassem os corpos deles durante o dia e impediu que os animais selvagens os devorassem durante a noite. Quando Davi soube o que Rispa, concubina de Saul, havia feito, foi até o povo de Jabes de Gileade para reaver os ossos de Saul e de seu filho Jonatas. Quando os filisteus mataram Saul e Jonatas no monte Gibeá, o povo de Jabes de Gileade tinha roubado os corpos deles na praça de Bet-Sean, onde os filisteus os haviam pendurado. Davi trouxe os ossos de Saul e de Jonatas, e também os ossos dos homens que os gibeonitas haviam executado. O rei ordenou que os ossos de Saul e de Jonatas fossem enterrados na sepultura de Quis, pai de Saul, na cidade de Zelá, na terra de Benjamim. Depois disso, Deus atendeu às orações em favor do povo. Mais uma vez houve guerra entre os filisteus e Israel. Quando Davi e os seus soldados estavam no meio de uma batalha, Davi perdeu as forças e ficou exausto. Isbi-Bonabe era descendente de gigantes, e a ponta da sua lança de bronze pesava 3,5 kg. Ele estava armado com uma espada nova e jurou que ia matar Davi. Mas Abisai, filho de Zeruia, veio socorrer Davi e matou o filisteu. Então os homens de Davi exigiram: o Senhor não vai mais sair conosco para lutar. Por que correr risco de apagar a lâmpada de Israel? Depois disso, houve outra batalha contra os filisteus em Gobe. Enquanto lutavam, Sibecai de Uzate matou Saf, outro descendente de gigantes. Durante uma batalha em Gobe, Elanã, filho de Jair de Belém, matou o irmão de Golias de Gate. O cabo da sua lança era de uma grossura de um eixo de tecelão. Em outra batalha, com os filisteus em Gate, havia um homem de grande estatura, com 6 dedos em cada mão e cada pé. Ao todo 24 dedos, que também era descendente dos gigantes. Mas quando ele desafiou os israelitas e zombou deles, foi morto por Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi. Esses 4 filisteus eram descendentes dos gigantes de Gate, mas Davi e os seus guerreiros os mataram. Capítulo 22. Davi entoou essa canção ao Senhor no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e dos inimigos de Saul. Assim cantou: ó Senhor, Tu és a minha rocha, a minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é a minha rocha em quem encontro proteção. Ele é meu escudo, o poder que me salva e o meu lugar seguro. Ele é meu refúgio, meu salvador, aquele que me livra da violência. Eu clamei ao Senhor, que é digno de louvor, e ele me livrou dos meus inimigos. As ondas da morte me cercaram, torrentes de destruição caíram sobre mim. A sepultura me envolveu em seus laços e a morte pôs uma armadilha em meu caminho. Mas na minha aflição eu clamei ao Senhor. Sim, eu clamei a Deus por socorro. Do seu santuário ele me ouviu.
O meu clamor chegou aos seus ouvidos. A terra se abalou e estremeceu. Tremeram os alicerces dos céus, agitaram-se por causa da sua ira. Das suas narinas saiu fumaça, da sua boca fogo consumidor. Brasas vivas saíram dele. Ele abriu os céus e desceu, com as nuvens escuras de tempestade sobre os pés, debaixo dos pés. Montado num querubim, pairava sobre as asas do vento. Envolver-se num manto de escuridão, em densas nuvens de chuva. Um clarão resplandeceu ao seu redor, e dele saíram brasas vivas. O Senhor trovejou dos céus, a voz do Altíssimo ressoou. Atirou flechas e dispersou os seus inimigos, lançou raios e os fez fugir em confusão. Então, por ordem do Senhor, com o forte sopro das suas narinas, o fundo do mar apareceu, e os alicerces da terra ficaram expostos. Dos céus estendeu a mão e me resgatou, tirou-me das águas profundas. Livrou-me de meus inimigos, daqueles que eram poderosos, dos que me odiavam e eram fortes demais para mim. Quando eu estava angustiado, eles me atacaram, mas o Senhor me sustentou. Ele me livrou e me levou a um lugar seguro. Me livrou porque se agrada de mim. O Senhor me recompensou por minha justiça. Por causa da minha inocência me restaurou. Pois eu guardei os caminhos do Senhor. Eu não me afastei de Deus para seguir o mal. Cumpri todos os seus estatutos e nunca abandonei seus decretos. Sou inculpável diante de Deus. Do pecado eu me guardei. O Senhor me recompensou por minha justiça. Ele viu a minha inocência. Aos fiéis te mostras fiel. Aos íntegros mostras integridade. Aos puros tu te mostras puro. Mas aos perversos tu te mostras astuto. Livra os humildes, mas teus olhos observam os orgulhosos, e tu os humilhas. Ó Senhor, tu és a minha lâmpada. O Senhor ilumina a minha escuridão. Com tua força posso atacar qualquer exército. Com meu Deus posso saltar qualquer muralha. O caminho de Deus é perfeito. As promessas do Senhor sempre se cumprem. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? Quem é rocha firme senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza inabalável e remove os obstáculos do meu caminho. Torna meus pés ágeis como os da corça e me sustenta quando ando pelos montes. Treina minhas mãos para a batalha e fortalece os meus braços para vingar o arco de bronze. Tu me deste teu escudo de vitória. Teu socorro me engrandece. Abriste o caminho largo para os meus pés, de modo que não vacilem. Persegui meus inimigos e os destruí. Não retornei enquanto não foram derrotados. Acabei com eles e os feri até que não pudessem se levantar. Caíram diante dos meus pés. Tu me armaste fortemente para a batalha. Ajoelhaste os meus inimigos diante de mim. Puseste o pescoço deles debaixo dos meus pés. Destruí todos os que me odiavam. Procuraram ajuda, mas ninguém os socorreu. Clamaram ao Senhor, mas ele não os respondeu. Eu os moí tão fino como o pó da terra. Eu os esmaguei, os pisoteei como a lama nas ruas. Tu me livraste dos meus acusadores e me preservaste como governante das nações. Povos que eu não conhecia agora me servem. Nações estrangeiras se encolhem diante de mim, rendem-se assim que ouvem sobre os meus feitos. Todos eles perdem a coragem e, tremendo, saem de suas fortalezas. O Senhor vive. Louvada seja minha rocha. Exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. Ele é o Deus que se vinga dos que fazem o mal. Ele sujeita as nações ao meu poder e ele me livra dos meus adversários. Tu me mantens em segurança, fora do alcance dos meus inimigos, dos homens violentos, tu me livras. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações. Sim, cantarei louvores ao teu nome. Concedes grandes vitórias a teu rei e mostras amor por teu ungido, por Davi e todos os seus descendentes para sempre.
capítulo 23. É emocionante esse cântico de Davi. Vamos lá. Essas são as últimas palavras de Davi. Isto é o que diz Davi, filho de Jessé. Davi, que foi tão exaltado. Davi, o homem ungido pelo Deus de Jacó. Davi, o amável salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio. Suas palavras estão em minha língua. O Deus de Israel falou. A rocha de Israel me disse: aquele que governa com justiça, que governa no temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol, como a manhã sem nuvens, como o sol, o brilho do sol que faz crescer a grama nova depois da chuva. Acaso não foi a minha família que Deus escolheu? Sim, ele fez comigo uma aliança sem fim, bem definida e garantida nos mínimos detalhes. Ele me dá segurança e êxito. Os perversos, porém, são como espinhos lançados fora, pois ferem a mão de quem os toca. É preciso usar ferramentas de ferro para cortá-los. Serão inteiramente consumidos pelo fogo. Estes são os nomes dos guerreiros mais valentes de Davi. O primeiro era Jabezão, o Acmonita, líder dos três, isto é, dos três guerreiros mais valentes dentre os soldados de Davi. Em certa ocasião, usou sua lança para matar 800 soldados inimigos numa só batalha. O segundo era Eleazar, filho de Dodô, descendente de Aoi. Ele era um dos três guerreiros que estavam com Davi quando enfrentaram os filisteus, depois que todo o exército israelita havia recuado. Eleazar matou os filisteus até que a sua mão ficou cansada demais para levantar a espada, e o Senhor lhe deu grande vitória naquele dia. Quando o exército voltou, os soldados só tiveram de recolher os despojos. Depois dele vinha Samá, filho de Agé, de Ará. Certa ocasião, os filisteus se reuniram em Leí e atacaram os israelitas numa plantação de lentilhas. O exército israelita fugiu, mas Samá permaneceu em sua posição no meio do campo e derrotou os filisteus. Desse modo, o Senhor lhe deu grande vitória. Durante a colheita, quando Davi estava na caverna de Adulão, o exército filisteu acampou no vale de Refaim. Os três, que faziam parte dos 30, um grupo de elite entre os valentes de Davi, desceram para encontrá-lo em Adulão. Aí nessa ocasião Davi estava na fortaleza e um destacamento filisteu havia ocupado a cidade de Belém. Davi comentou: como seria bom beber a água pura do poço que fica junto ao portão de Belém. Então os três atravessaram as fileiras dos filisteus, tiraram a água do poço e a trouxeram a Davi. Ele, porém, se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou-a no chão como oferta ao Senhor. Que o Senhor não permita que eu beba desta água, exclamou. Ela é tão preciosa quanto o sangue destes homens que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu. Esses são exemplos dos feitos destes três guerreiros. Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, era líder dos 30. Certa ocasião, usou sua lança para matar 300 soldados inimigos em uma só batalha. Foi por causa desses feitos, ou feitos como esse, que ele se tornou tão famoso quanto aqueles três. Abisai era o mais conhecido dos 30 e era seu comandante, embora não fosse um dos três. Também havia Benaia, filho de Joiada, soldado valente de Cabzeel. Realizou muitos feitos heróicos, como matar 2 gigantes guerreiros de Moabe. Em outra ocasião, num dia de neve, perseguiu um leão até uma cova e o matou. Uma vez, com apenas um cajado, matou um imponente guerreiro egípcio armado com uma lança. Benaia arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Feitos como esses tornaram Benaia tão famoso quanto os 3 guerreiros mais valentes. Foi mais honrado que qualquer outro membro dos 30, embora não fosse um dos 3. Davi o nomeou comandante de sua guarda pessoal. Então entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samá, Arode, Elica, de Arode, Elis, de Pelom, Ira, filho de Ix, de Tecoa, Abiezer, de Anatote, Sibecai, de Uzate, Zalmon, de Aoi, Marai, de Netofate,
Elede, filho de Baaná, de Netofate, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, na terra de Benjamim, Benaia, de Piratom, Urai, de Naal-Gaás, Abialbon, de Arbate, Asmavete, de Baurim, Eliaba, de Saalbon, os filhos de Jazem, Jonatas, filho de Sage, de Ará, Aião, filho de Sarar, de Ará, Elifelete, filho de Aasbai, de Maaca, Eliã, filho de Aitofel, de Gilo, Esro, do Carmelo, Parai, de Arba, Igal, filho de Natã, de Zobá, Bani, de Gade, Zeleque, de Amon, Naarai, de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira, de Jatir, Garebe, de Jatir, Urias, o Itita, que ao todo eram 37. Aqui nós fechamos a nossa leitura do segundo livro de Samuel. Foram 20, 21 e 22, 22, 20, eu já nem sei mais quase o que nós lemos. 22, 20, 21, 22 e 23, isso, nós lemos 21, 22 e 23 e agora vamos para Atos 16. Vamos lá? Atos 16. Paulo foi primeiro a Derbe e depois a Listra, onde havia um jovem discípulo chamado Timóteo. A mãe de Timóteo era uma judia convertida e o pai dele era grego. Os irmãos em Listra e Icônio o tinham em alta consideração, de modo que Paulo pediu que ele os acompanhasse na sua viagem. Em respeito aos judeus da região, providenciou que Timóteo fosse circuncidado antes que partissem, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Em toda a cidade por onde passavam, instruíam os irmãos a seguirem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte em direção à Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Assim seguiram viagem pela Mísia até o porto de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão, no qual um homem da Macedônia em pé lhe suplicava: "Venha para a Macedônia e ajude-nos." Então decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samatrócia, e no dia seguinte chegamos a Neápolis. Dali alcançamos Filipos, cidade importante dessa região da Macedônia e colônia romana. Ali permanecemos vários dias. No sábado nós saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com algumas mulheres ali reunidas. Uma das mulheres é uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecido de púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Foi batizada junto com a sua família e pediu que nos hospedássemos em sua casa. "Se concordam que creio de fato no Senhor, venham ficar em minha casa", disse ela, e insistiu até que aceitamos. Certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito pelo qual ela predizia o futuro. Com aquelas suas adivinhações ganhava muito dinheiro para os seus senhores. Ela seguia Paulo e a nós gritando: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos." Isso continuou por vários dias até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem: "Eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela." E no mesmo instante, o espírito a deixou. Quando os senhores da escrava viram que as suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. "Estes judeus estão tumultuando a cidade!" gritaram para os magistrados. "Eles ensinam costumes que nós, romanos, não podemos seguir, pois contrariam as nossas leis." Logo, uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão.
O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar, por isso os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Mas por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos, e os outros presos só ouviam. De repente, houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão arrancadas, escancaradas, imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: "Não se mate! Estamos aqui!" O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou: "Senhores, o que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e você e a sua família serão salvos." Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. Mesmo sendo tarde, o carcereiro cuidou deles e lavou as suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Depois levou-os para sua casa e lhes serviu uma refeição. E ele e toda a sua família se alegraram, porque creram em Deus. Na manhã seguinte, os magistrados mandaram os guardas ordenarem ao carcereiro: "Solte estes homens." Então o carcereiro mandou dizer a Paulo: os magistrados disseram que você e Silas estão livres. Vão em paz. Paulo, no entanto, respondeu: "Eles nos açoitaram publicamente, sem um julgamento, e nos colocaram na prisão, a nós, que somos cidadãos romanos. Agora querem que nós vamos embora às escondidas?" De maneira nenhuma. Que venham eles mesmos nos soltarem. Os guardas relataram isso aos magistrados, que ficaram assustados por saber que Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Foram até a prisão e lhes pediram desculpas. Então os trouxeram para fora e suplicaram que deixassem a cidade. Quando Paulo e Silas saíram da prisão, voltaram à casa de Lídia. Ali se encontraram com os irmãos e os encorajaram mais uma vez, e depois partiram. Aqui nós fechamos o nosso devocional de hoje. Se você chegou até esses 27 minutos e meio de devocional, coloca aqui nos comentários, concluído com sucesso. Eu quero pedir um favor. Não é de se espantar. Você que chegou aqui, eu quero que você saiba disso. Esses nossos vídeos têm um máximo de 120, 130 visualizações. Não é de se espantar, tá bom? Não é de se espantar. É difícil as pessoas tirarem do seu tempo, das suas ocupações, preocupações, responsabilidades, ou mesmo do seu lazer, tirar do seu tempo para dedicar um período para meditar na palavra de Deus. Igual você está fazendo, são poucos os que fazem. Mas eu quero mudar esse quadro. Então eu quero te pedir ajuda mesmo, tá? Não é para que eu tenha só visualizações, não é para que eu me torne famoso, as pessoas me conheçam. Não faço a menor questão de que as pessoas me conheçam. Não tenho intenção nenhuma de monetizar esse canal. Eu tenho um canal do direito, que eu sou advogado, e com ele sim eu busco monetizar, mas esse aqui não. Mas eu quero muito alcançar vidas para Jesus através da leitura bíblica. Então eu vou te pedir um favor, por favor, de verdade. Das outras vezes eu faço o mesmo pedido, mas eu nunca enfatizei tanto. Eu quero te pedir, por favor, me ajude a alcançar pelo menos 300 visualizações, 300 likes aqui no YouTube, ou 300 coraçõezinhos aqui no TikTok, para que nós possamos pregar a palavra de Deus para o maior número de pessoas possível. Eu sei que você deve estar ocupado, eu realmente entendo, mas eu quero pedir a sua ajuda, por favor. Me ajude nesse vídeo de 30 minutos que nós estamos chegando agora, chegar no mínimo 30 likes, seja o joinha, seja o coraçãozinho, para que nós possamos alcançar essas pessoas meditando na palavra de Deus, tá bom? Você me ajuda com isso? Posso contar com você? Eu espero que sim, de todo o meu coração. E por fim eu vou te pedir outra coisa. Pedir não, vou me oferecer. Se você precisa de oração, se você tem alguma área na sua vida que você está precisando de ajuda, um reforço na oração, você gostaria que eu te ajudasse a orar, coloque nos comentários o que você precisa. Me diga o seu nome, do que você gostaria que eu orasse por você. Ou não quero pedir algo específico, tenho vergonha de colocar aqui. Apenas coloque, ore por mim e seu nome, que eu quero orar por você. Todos os dias eu tiro o meu período de oração. Eu tenho a minha agenda
coloco o nome das pessoas por quem eu tenho que orar e ali eu apresento as vidas de vocês. Então, o que eu ganho com isso? Intimidade com Deus. Eu tenho ganho. Esse é o meu maior ganho. E eu não tô falando isso como quem é pouco, não. Tô falando isso como é o meu maior ganho, o meu maior tesouro. Eu tenho conseguido ganhar muita intimidade com Deus através disso. Então, quero aproveitar dessa intimidade com meu Deus para abençoar a sua vida, tá bom? Então, que Deus te abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.